meio que, se por acaso tem que iniciar com mínimo 8 ministros. Se tiver só 8 ministros e a sessão, em algum momento, tiver que se afastar um dos 8 ministros, no momento, naquele ponto em que algum ministro estiver falando, suspende imediatamente o julgamento, certo? Porque esse defeito de quórum leva à nulidade do julgamento, certo? O defeito de quórum. O não atendimento ao quórum, professor, anula-se o julgamento. O julgamento é nulo, certo? E é um requisito expresso em lei, é uma regra jurídica, é uma norma, tem que ser cumprida. Esse o sentido da norma e da regra, certo? Bom, no artigo 22, nós temos, como eu já falei, o quórum de assentada de julgamento. No artigo 23, nós também trabalhamos com questão de quórum. E diz o seguinte: efetuado o julgamento, olha agora aqui, efetuado o julgamento, lá no artigo 22 presente na sessão, é uma coisa que, efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Esse artigo cuida da questão relativa ao quórum de resultado do julgamento, certo? O artigo 23, caput, cuida de quórum também, mas quórum de resultado do julgamento. O resultado final no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, para que seja alcançada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Mais outro ponto: esta declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ela se dá em qualquer das ações. A declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade se dá em qualquer das ações. Nós vamos ver aqui no artigo 24 como é que é explicada essa situação, tá certo? Em qualquer das ações é declarada uma ou outra coisa, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, certo? Vou explicar aqui no artigo 24. Muito bem. Agora, para proclamar uma ou outra coisa, o quórum é de pelo menos 6 ministros. Então, nós temos aí 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Para que uma norma seja declarada constitucional, precisa que pelo menos 6 ministros tenham votado nesse sentido. Para que a norma seja declarada inconstitucional, é preciso que pelo menos 6 ministros tenham se pronunciado nesse sentido. Então, esse artigo 23, nós temos o quórum de resultado do julgamento. Quórum de resultado do julgamento. Artigo 22, quórum de assentada de julgamento. E vem o parágrafo 1 do artigo 23 e explicita essa situação de quórum, que eu até já falei para vocês. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido. Bom, eu vou dar 2 exemplos aqui de situação que pode acontecer aqui interessante. No primeiro momento, tem 10 ministros na assentada de julgamento. Então, tem quórum para assentada de julgamento, certo? Certo, ok. Acontece que o julgamento ficou em 5-5. Então, tem que aguardar, tem que suspender o julgamento, a fim de que, no dia que esse outro ministro que faltou estiver presente, a ele será dada a oportunidade de proferir o voto, certo? Se ele quiser proferir o voto imediato, sim. Se não quiser, pode pedir vista, certo? Já falei disso aqui, quando falei da questão dos relatórios, que o relator tem que encaminhar todo,
que ministro nenhum ele pode até se julgar suspeito ou impedido, certo? Isso é outra coisa, aí não pode haver julgamento. Mas se não se julgar suspeito ou impedido, não tem jeito. O quórum, se alguém julgar suspeito ou impedido e não tiver quórum, a lei não vai ser declarada nenhuma coisa nem outra. Se é uma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, ela continuará válida, continuará presumivelmente constitucional. Esse aqui é o detalhe. Só em outro momento pode ser que mude isso, mas naquele momento histórico ela não foi alcançado o quórum de resultado de julgamento e, consequentemente, ela não será alterada, certo? Não será considerada aí invalidade ou invalidade da norma, certo? Bom, aí aqui diz, se não for alcançado, sim, eu já falei, né? Se não for alcançado o número de votos. Então, numa assentada que tiver 10 ministros, tem o quórum de assentada, mas o resultado foi de 5 a 5. Então, tem que se esperar o outro ministro, certo? E aí o outro ministro votando num sentido ou no outro que ele votar, vai definir como é que a lei vai ser declarada, se constitucional ou inconstitucional, dependendo da posição que ele assumir e tomar nesse seu julgamento. Ok? Esse é o primeiro exemplo que eu mencionei. Agora, nós podemos ter outro exemplo. Vamos aqui para um exemplo em que tem 8 ministros na assentada de julgamento, certo? Ao final do julgamento, com os 8, a questão ficou empatada em 4 a 4. Não alcançou, logicamente, o quórum. Não alcançou o quórum, tem que haver o quê? Tem que haver a suspensão do julgamento para que dê continuidade no dia que tiver ministro que seja suficiente para dar um quórum de resultado. Aí vamos admitir que no outro dia tenha um quórum de 10 ministros, não tem os 11, mas tem 10. Vamos tomar os votos desses 10, desses outros 2, dos 10, 8 já tomaram. Então vamos tomar os votos de mais 2. Vamos admitir que esses 2 votem num só sentido, num ou no outro sentido. Se eles votarem num ou no outro sentido, já está alcançado o quórum de julgamento e se encerra o julgamento. Agora, vamos admitir que um se posicionou num sentido e outro em outro sentido. Continuou empatado, 5 a 5. Aí tem que se aguardar o resultado. Somente pode ser proclamado, suspenso novamente o julgamento, quando esse ministro que está faltando, um dia que retornar ao tribunal, ao pleno, que tiver por ocasião do seu retorno, será novamente a oportunidade vista e ele é quem vai decidir a questão. Então, com isso, nós podemos ver o seguinte, que pode ser que, vamos admitir uma hipótese, que com o quórum de assentado de julgamento de 8 ministros, e 6 tendo votado no sentido, ficando, vamos dizer, 6 a 2, o julgamento encerra aí. Por quê? Porque aí alcançou-se o quórum de 6 ministros, certo? Como resultado. Agora, enquanto não se alcança esse quórum num sentido ou no outro, o julgamento não encerra-se, certo? Não se está proclamado ainda esse julgamento, certo? Muito bem, então, artigo 22 e 23, eles são muito importantes, levam a análise quanto ao quórum de assentada de julgamento e quórum de resultado de julgamento, né? O artigo 24 é um artigo muito interessante. Ele parece, assim, a repetição do artigo 23 e também parece uma coisa, assim, meia óbvia. Mas vamos ver. Diz o artigo 24, proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Professor, para que essas repetições, essas coisas aparentemente muito óbvias?
Bom, vamos ver se elas são óbvias. O que significa esse artigo 24? Esse artigo 24, na realidade, ele indica uma das características que existe sempre nos procedimentos especiais. Vocês que já estudaram procedimentos especiais, eu vou só dizer aqui, mas eu tenho certeza absoluta que algum professor que falou que deu procedimentos especiais é uma das principais características do procedimento especial, que é a natureza dúplice da ação. As ações, em regra, não têm natureza dúplice. As ações que têm natureza dúplice são especiais. Como elas são especiais, é preciso também que o legislador diga expressamente que elas têm essa natureza. Então, vamos dizer o seguinte: uma ação de indenização. Alguém requer uma indenização. A requer uma indenização contra B. Se o juiz, ao final, julgar procedente o pedido, ele concede a indenização a A. E B perdeu, vai pagar a indenização. Se ele julga improcedente, ele só faz dizer que julgou improcedente e nega a indenização a A. B ganhou a ação, mas só ganhou o direito de não pagar. Certo? Pronto. Agora, quando a ação tem natureza dúplice, por exemplo, a ação possessória, o autor postula a posse do imóvel, é que o imóvel fique sob sua posse. Certo? Então, neste caso, se o juiz julgar procedente, A receberá o imóvel, a posse do imóvel, de forma definitiva. Mas se o juiz julgar improcedente, B receberá e terá direito sobre a posse do imóvel. A posse será declarada em favor de A se ele ganhar, em favor de B se for B que ganha. Então, não é só A ganhou e B perdeu e não ficou com a posse, certo? Nem é só B ganhou e vai ficar com a posse, não. Num sentido ou noutro que julgar, o juiz proclamará o direito à posse em favor de um dos dois. Então, a ação tem natureza dupla. Aquilo que o autor vai postular, se ele ganhar, consegue. Mas se ele perder, B consegue a mesma coisa. Entenderam aí o que significa uma ação de natureza dupla? Vou ficar por aqui porque esse assunto é assunto explicado e é logo na primeira ou segunda aula de direitos de procedimentos especiais, que é para dar as características do que significa procedimentos especiais. Não é? Então, minha gente, aqui é também o que dita esse artigo 24 de forma expressa. Ele dita uma regra que diz que as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, qualquer uma dessas espécies de ações, elas têm natureza dúplice. O que significa isso? Se por acaso for uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Ora, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela postula o quê? Que seja declarada a inconstitucionalidade da norma, certo? Agora, quando o Supremo atinge um quórum para dizer que a norma é constitucional, ele vai dizer que a norma é constitucional. Então, a ação vai ser julgada o quê? Improcedente. Tá certo? E se a ação for declaratória e ele julgar constitucional, aí a ação declaratória será julgada procedente. Agora, se a ação declaratória for julgada procedente, aqui é a segunda parte. Aí o juiz declara a inconstitucionalidade, proclamada a inconstitucionalidade, ou seja, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se a procedente a ação direta. Quer dizer, quando for uma ação direta, se o juiz, se o Supremo declara a inconstitucionalidade, foi julgado procedente o pedido. Agora, é uma ação direta. Foi julgada o quê? Foi julgada improcedente. O juiz declara o quê? O tribunal declara o quê? A constitucionalidade da norma.
Agora, é uma ação declaratória, foi ajuizada. O Supremo chegou ao acordo de dizer que a norma é inconstitucional e não constitucional. Ele tem que declarar a inconstitucionalidade e, nessa hipótese, a ação declaratória vai ser julgada improcedente. Certo? Mas, professor, isso não é o óbvio. É óbvio que está aqui na lei, mas é o seguinte: vamos admitir que não tivesse esse artigo 24. Então, uma ação direta de inconstitucionalidade foi julgada procedente, declarou-se a inconstitucionalidade da norma. Agora, se a ação não tivesse natureza dúplice, aí vamos admitir que a ação fosse julgada improcedente. O que iria acontecer? O Supremo não ia declarar a constitucionalidade. O Supremo simplesmente silenciava a respeito, certo? Aí você diz, mas é a mesma coisa, a lei não ficava constitucional? Sim, mas aí tem um detalhe: quando o Supremo se pronuncia no sentido ou no outro da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, nós vamos ver mais na frente, tem o problema dos efeitos, vinculantes ou não, certo? Aí, aquilo que ele diz, vincula. Aquilo que ele não diz, não vincula. Então, se não tivesse a norma, ele não ia dizer que, numa ação direta, que a norma era constitucional, e aí não vinculava. Ficava do mesmo jeito. A situação perdurava de dúvida e de cada um julgar do jeito que quisesse. Então, esse sentido de natureza dúplice da ação fecha a questão relativa a dar uma solução definitiva para que não haja possibilidade de uma ação dessa oportunizar que se fique na mesma situação de dúvida e de incerteza da ação. Também tem esse objetivo e essa finalidade. Ok, minha gente? Então, olha, esse 24 é um dispositivo que cuida da natureza dúplice da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Certo? Esse aqui é o grande objetivo desse artigo 24, certo? Bom, minha gente, depois nós temos aí o artigo 25. O artigo 25 diz só que, julgada a ação, aí em seguida que se fará comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato. Bom, quando se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, certo? Essa declaração de inconstitucionalidade faz com que comunique ao órgão responsável, quer dizer, ao Poder Executivo, Poder Legislativo, para dizer, para mostrar, para indicar que a norma saiu do mundo jurídico. Quando é controle concentrado, a norma sai do mundo jurídico. Ela não integra mais o sistema jurídico nacional. Não é mais uma norma jurídica. Não tem mais eficácia, não tem mais nenhuma aplicabilidade como consequência, certo? Muito bem. Quando é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, aí sim. Por isso que, como a matéria é tratada de forma diferente, como é uma ação diferente e os resultados têm leitura diferente, então nós vimos como é que se dá o problema da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no artigo 12H. A análise que nós fizemos do artigo 12H é a análise que cabe, as consequências e os efeitos que cabem numa ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Agora, quando se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo e de uma ação declaratória de constitucionalidade, então o Supremo só faz comunicar à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato, porque ali, dali por diante, o que se tem é o seguinte: vocês estão cientes de que essa norma saiu do mundo jurídico. Ela não pertence mais ao direito vigente. Ela não tem mais nenhuma eficácia. Ela não pode ser mais aplicada. É exatamente para esse fim, só para essa finalidade, o artigo 25. Ok? Que é uma grande finalidade. Bom, aí em seguida a gente vem
para o artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Bom, esse dispositivo ele está mais ou menos claro, eu acredito. Ele indica que não há recursos em uma ação de controle de constitucionalidade concentrado, dessas três que tem nessa lei, por exemplo, certo? Agora, se você tem embargos de declaração como natureza recursal, é o único recurso cabível, ressalvada a interposição de embargo declaratório. Essa expressão é interessante porque alguns autores têm embargo de declaração como recurso e outros não, embora o embargo de declaração esteja no capítulo de recurso do Código. De forma positivada do direito, os embargos de declaração é uma espécie recursal, certo? Mas, como muitos doutrinadores não têm como espécie recursal, só está dizendo o seguinte: olha, não cabe nenhuma espécie recursal, ressalvada a interposição de embargo de declaração. Agora, interpôs embargo de declaração, transitou em julgado. É possível ação rescisória desse julgado? Também não. Então, a ordem jurídica, o direito vigente, veda, da mesma forma que qualquer espécie recursal, afora os embargos de declaração, veda também a ação rescisória. Então, se houver uma pergunta num concurso, é possível a impugnação de uma decisão no controle de constitucionalidade concentrada, ou se mencionar uma dessas ações de controle de constitucionalidade concentrada, não é possível, certo? Agora, se disser que cabe algum recurso, se tiver a ressalva lá de embargo de declaração, é possível embargo de declaração. De forma absoluta, não, porque é possível os embargos de declaração. Então, esse artigo 26 enseja várias formas de pergunta que pode ter uma mosca na sopa, só para derrubar a pessoa. É preciso ter cuidado, é preciso se conhecer o dispositivo de forma muito bem posta. Primeiro, não é cabível qualquer recurso em uma ação de controle de constitucionalidade concentrada. Segundo, embargo de declaração é possível ser interposto nessa ação. Terceiro, a ação rescisória também não é possível ser utilizada no controle de constitucionalidade concentrada. Então, nós temos essas regrazinhas todas que se extrai da leitura do artigo 26, tá certo? Bom, vamos aqui para o artigo 27 e 28, que já começa, esses dois artigos têm um volume de informação muito grande e muito importante, relevante para esse tema, né? Diz o artigo 27 o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Eita danada, esse artigo aqui é um artigo que dá muito o que falar, né? E nós temos aqui que assunto nesse artigo 27? Esse artigo 27, ele cuida do tema modulação dos efeitos, olha aí, modulação dos efeitos em uma ação de controle de constitucionalidade concentrado. Modulação dos efeitos em uma ação de controle de constitucionalidade concentrado. Porque eu falo assim, para resumir, logo de uma vez, essas três ações aí, tá certo? Essas três ações. Nós vamos ver a arguição desse cumprimento do preceito fundamental lá, que está
trabalhado mais ou menos da mesma forma, mas tem lei específica, não vou referir agora. Ressalvo só essa observação para vocês saberem que nós vamos trabalhar isso lá, ver lá também. Bom, o que é que nós temos aqui, minha gente? A modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos em que aspecto, professor? Sob o aspecto, a modulação dos efeitos quanto ao tempo de eficácia da decisão judicial. Modulação quanto ao tempo de eficácia da decisão judicial. Certo? Olha, nós vamos ter aqui, nesse artigo 27, no artigo 28, nós vamos ter a questão da modulação dos efeitos quanto ao tempo. Nós vamos ter a questão dos efeitos quanto aos destinatários e a questão dos efeitos da sentença quanto ao objeto. Eita, que é muita coisa, viu? Aqui, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração. Quando o legislador diz restringir os efeitos daquela declaração, o legislador está dizendo que o Supremo pode diminuir, minimizar, restringir, a expressão é exatamente essa aqui, restringir os efeitos da decisão, da declaração, seja de inconstitucionalidade, seja de constitucionalidade. E restringir os efeitos aí significa dizer que ele pode reduzir o objeto quanto ao alcance dessa declaração que ele está dando naquela matéria. Então, nós temos aí o quê? Nós temos aí os efeitos quanto ao objeto. Restringir os efeitos daquela declaração é restrição de efeitos quanto ao objeto que restou definido na declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. E se ele pode restringir os efeitos, então nós temos uma limitação de objeto a ser, depois da leitura do Supremo, vai ter que ser seguido isso que ele dita, o que ele indicar, certo? Se houver essa restrição de objeto. Então, nós temos aí modulação dos efeitos quanto ao objeto. Agora, ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Primeiro, essa última parte aqui do dispositivo, decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a seguinte regra. Se o Supremo não disser nada a respeito no julgamento com relação a essa última parte, então a declaração de inconstitucionalidade tem efeito, eficácia ex tunc, desde a origem, tá certo? Desde a origem. Essa é uma regra, minha gente, que tem no sistema de controle de constitucionalidade, que vem desde o sistema americano, do controle de constitucionalidade difuso. Alguns autores trabalham a inconstitucionalidade como nulidade da lei. Aliás, a jurisprudência do Supremo é muito rica nesse ponto. Principalmente até 5, 10 anos atrás. Posteriormente, a evolução da doutrina na parte de teoria geral do direito, especialmente, quanto à questão das distinções dos vícios, dos atos processuais, da inexistência, validade, eficácia, vigência. Na medida em que esses conceitos foram sendo melhor trabalhados, nós passamos a ter o seguinte: casos
de invalidade da lei, certo? Casos de inexistência da lei, certo? Caso de invalidade, inexistência. Invalidade, inexistência. Nós temos aí muitos autores, se vocês quiserem saber, por exemplo, quando Celso Antônio Bandeira de Mello trabalha sobre a questão de validade, invalidade, nulidades ou do ato administrativo, aquela mesma estrutura você pode trazer para o ato jurídico em geral e para a teoria geral do direito, pode trabalhar isso. E ele tem um livrozinho sobre ato administrativo, ato administrativo e ato da administração, uma coisa assim. Esse livro é muito importante, deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Eu tenho esse livro por aqui, mas nesse momento não estou encontrando, né? Lógico que a gente, na hora que procura, se não tiver selecionado, fica mais difícil de encontrar, né? Mas esse livro, dos atos administrativos, né, ele traz uma análise já sobre essa questão da invalidade, da inexistência do ato. Bom, mas como eu falei, sempre o controle de constitucionalidade no mundo foi estudado sobre a questão da nulidade. E de nulidade absoluta. Quando a lei é declarada inconstitucional, nós temos o quê? Uma nulidade absoluta. E numa nulidade absoluta, ela produz efeitos quanto ao tempo de forma ex tunc, a partir da origem. Por isso que a regra que está no artigo 27 é de ser havendo silêncio do julgado quanto ao efeito com relação ao tempo, o efeito é ex tunc. Por quê? Porque aqui diz, o Supremo, considerando, aí olha, o Supremo só pode também mexer, vamos chamar assim, no momento da eficácia da norma, a partir do instante em que ele visualiza esses requisitos. Quais requisitos? Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica, quando declara inconstitucional, porque quando declara constitucional, a situação é aquela que estava tendo, não tem problema não houve mudança. Agora, quando declara uma inconstitucionalidade, as coisas ficam difíceis de ser vamos dizer assim, continuar da forma como vinha, mudou, agora não é mais assim, principalmente em matéria tributária, previsão tanto para as empresas como para o poder público, declarada a inconstitucionalidade, o poder público não vai mais poder arrecadar aquele tributo, são dilemas assim, e declarada a constitucionalidade de empresas que tinham ganho, tinha liminares, declarando a inconstitucionalidade, é muito complicada a situação quando há um julgamento dessa natureza, porque aí aqui tem a última palavra e tornou-se definitivo aquilo. Então, é preciso que o Supremo verifique questão de segurança jurídica e de excepcional interesse social, visualizando esses requisitos, certo? É que pode haver essa fixação do momento de eficácia ou perda de eficácia da norma quanto ao tempo. Bom, silenciou ex tunc. Agora, quando o Supremo resolve modular os efeitos, ele modula de que maneira? Ele modula dizendo que os efeitos podem ser a partir do trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, os efeitos são ex nunc. Pronto, olha. Então, está dizendo aqui uma forma excepcional. É o efeito ex nunc. O efeito ex nunc é uma coisa excepcional. Não é a regra. A regra é ex tunc, tá vendo? Só que não ficou aí, disse. Ou de outro momento que venha a ser fixado. E outro momento a que venha a ser fixado é o que eu chamo de modulação diferida, ou o Supremo chama muito de modulação
proativa, né? Se protrai no tempo. Então, quando é que essa norma perde eficácia, professor? Quando é que ela deixa de ser aplicada? Quando é que essa inconstitucionalidade realmente é, vai ter validade? Ou quando é que essa norma se torna inválida? No dia que o Supremo disser, certo? Mas ele não disse nada. Então, é extinto. Ele declarou a inconstitucionalidade? Declarou. Ele não declarou a inconstitucionalidade? Não, declarou a constitucionalidade. Então, não tem problema de efeito quanto ao tempo. A norma já estava em vigor, então já, a situação jurídica continua a mesma, desde a vigência da norma. A norma, quando entrou em vigor, passou a produzir determinados efeitos, determinada carga eficacial e assim por diante. Então, ela já estava ditando um regramento que deveria vir sendo trabalhado, certo? Muito bem. Agora, não. Aqui o problema é que o Supremo declarou a inconstitucionalidade. Então, ele disse alguma coisa quanto ao tempo? Não. Então, ex tunc. Ex tunc. Ele disse alguma coisa quanto ao tempo? Disse, depois do trânsito em julgado. Então é ex nunc, certo? Mas ele disse alguma coisa afora do trânsito em julgado, diferente. Ele disse que só daqui a 2 anos após o trânsito em julgado. Pronto, então nós temos aí um efeito ou diferido ou protraído no tempo, proativo do tempo, certo? Então, minha gente, esse artigo 27 cuida de dois efeitos na declaração de inconstitucionalidade, que é o efeito quanto ao objeto. Limitar essa constitucionalidade vale. A lei disciplinava tais e tais matérias, mas nós estamos declarando inconstitucional somente em tais matérias. Tinha tais e tais. Eu só estou declarando a inconstitucionalidade de tal, ou seja, eu estou declarando de forma limitada quanto ao objeto. A lei tratava de 2, 3 assuntos, produzir os efeitos com relação a isso, aquilo outro. Por exemplo, estava assim, interpretando em matéria tributária que tipo de empresa X poderia ser alcançada pela norma. Não, não, as empresas X não podem ser alcançadas pela norma. Então, eu estou limitando o objeto de alcance aí. Quanto aos destinatários, mas eu estou limitando o objeto da norma quanto à extensão de quem poderia ser. Eu dei esse exemplo aí apenas para mostrar qual seria uma situação de restringir os efeitos como objeto da demanda. É exatamente aquilo em que a lei deixa transparecer um alcance X, certo? Mas o Supremo só reconhece o alcance Y. Então, não que é menor, vamos admitir, do que o alcance X. Nessa hipótese, nós temos aí um efeito delimitado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao objeto em menor escala, em menor intensidade, em menor extensão do que aquilo que a lei previa. Agora, quanto ao tempo, ele pode ser ex-tunc, ex-nunc ou em outro momento, certo? Quanto ao tempo, pode ser essas duas coisas. Ainda falta os efeitos quanto aos destinatários. São 3 os efeitos da decisão, certo? Quanto ao objeto, quanto aos sujeitos e quanto ao tempo. Preste atenção a esses 3 requisitos que eles vão ser objeto da prova, viu? Com relação à modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos, eu vou pedir exatamente quanto ao objeto, quanto ao tempo e quanto aos destinatários, certo? Não esqueçam esse detalhe. Estou dizendo aqui como é que responde a prova. Então, o artigo 27 cuida de modulação dos efeitos numa ação de controle de constitucionalidade concentrada. Entendido, compreendido, vamos para o artigo 28. E aqui é que tem mais informação também.
Diz o artigo 28 o seguinte: dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acordo. Pronto. A cabeça do artigo dá o quê? O prazo para ser publicada a decisão, a fim de que esses efeitos que a gente viu aí do artigo 27, eles possam ser contados dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão. Quer dizer, a decisão foi proferida. Nós temos uma decisão numa ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória. Já vimos, ela só é cabível em embargo de declaração. Foram interpostos em embargo de declaração. O embargo de declaração foram negados, transitou em julgado. Certo? Transitou em julgado, já começa a existir aqueles efeitos, problema dos efeitos aqui do artigo 27. Que é com o quê? Tendo em vista razões, o Supremo, por maioria de 2/3, extingir e tal, a partir do seu trânsito em julgado. Aqui é o seguinte, não é a partir da publicação, certo? É do trânsito em julgado. Do trânsito em julgado, o efeito ex nunc, o efeito ex nunc é a partir do trânsito em julgado. Agora, outro momento que venha a ser fixado, bom, aí pode ser da data da publicação, pode ser 6 meses depois, 30 dias, 1 ano, 2, esse aqui é o detalhe. Apenas uma informação com relação a esse artigo 27, sobre ele tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que eu já falei para vocês. Né? Falei isso quando a gente falou na questão de inconstitucionalidades manifestas, quando a ação é manifestamente improcedente. Essa lei é de 99, isso foi em 2000, mais ou menos. Nós temos aqui, no hino 20 anos, tem essa ação. Essa ação não deu um passo, nem foi, nem sequer até hoje analisada liminar. 20 anos depois, não foi analisada nem liminar. Se ela vier a ser despachada um dia, possivelmente o relator vai julgar improcedente, manifestamente improcedente. Por quê? Porque esse artigo 27 vem sendo aplicado pelo Supremo de forma reiterada. O que é que eles têm? Eles já têm uma constitucionalidade implícita. Não enfrentaram ainda a questão porque eles querem, exatamente porque é que eles não enfrentaram. Eles querem que a coisa fique amadurecida. Já tem 20 anos, não deu para amadurecer, não. O Supremo tem coisa de 30 anos que eles estão modificando aí. Então eles dizem, deixa aí. Com 20, 30 anos, não é possível que não esteja consolidado. Se continuar essa posição, lógico que esse artigo 27 ele não tem nada de inconstitucional. Então, qualquer fundamento ou razão que você traga para declarar sua inconstitucionalidade é manifestamente improcedente, porque ele vem sendo aplicado, ele não fere a Constituição, porque qual é a questão aí de ferir a Constituição? É que, uma vez declarada a inconstitucionalidade, como é que fica uma lei que teria vigor por mais 1 ano, 6 meses, 2 anos? Isso é uma coisa ilógica e irracional. Aparentemente, sim. Certo? Você decidir para o futuro, sim. Agora, você veja o seguinte: às vezes a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, eu mesmo estou acompanhando aqui um processo de declaração de inconstitucionalidade de uma Constituição estadual que tem 30 anos. Tem 30 anos. Tem 30 anos. Aí você veja o seguinte: com a probabilidade de ser considerado inconstitucional o dispositivo da Constituição. 30 anos depois foi declarado inconstitucional. Vamos admitir que venha declarado inconstitucional. 30 anos depois. Agora vocês não querem saber quantos efeitos essas normas têm produzido. Até servidor público, que no início da norma já era servidor recém-ingresso no serviço público, já se aposentou, já outros já morreram, e assim por diante. Vocês imaginem o pandemônio que é uma situação dessa. Não é? E aí, minha gente, o que se prevê numa situação dessa? Lógico que, se viesse a declarada a inconstitucionalidade, tem que haver o quê? Modulação dos efeitos. E um detalhe:
os efeitos da norma perduraram por 30 anos. Vamos ver se foi declarado hoje. Sim, professor, pode dizer. uma Pode dúvida, dizer. por favor. Oi. Se o objeto da ação, né, de controle concentrado for uma norma constitucional, tem algum rito diferente ou é a mesma coisa? Não, não. É só quando for declarada a inconstitucionalidade. Certo? Foi o que eu expliquei aí no artigo 24. Eu digo 20, para 26. a entrada, por ser uma norma constitucional, para o pedido, né, do controle. Existe algum rito diferente ou não? Sim, da ação, Isso, o rito da ação, sim. o rito é aqueles, dependendo de qual ação, é um desses ritos que nós vimos aqui. O primeiro rito é do artigo 2º ao artigo 12 da lei. É ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. O rito é aquele que está lá. Depois nós temos o artigo 12 da letra A à letra H. Se for uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o rito é desse que está no artigo 12A a 12H. Se for uma ação declaratória de constitucionalidade, o rito será do artigo 13 ao artigo 20, certo? Os ritos estão definidos na lei. Foi exatamente o que a gente trabalhou quando se estudou esses capítulos. Capítulo 1, 2, e o 2 se desdobrou em 2A, certo? Para o 3, que é o da ação declaratória de constitucionalidade. Os ritos são esses, certo? Os efeitos das decisões é que são esses que nós estamos estudando agora, é outra coisa, certo? Tranquilo, obrigado. Os ritos das ações são esses postos nesses artigos, aí nesses capítulos da própria lei, certo? Então, para você ver quanto ao rito, qualquer um, dependendo da ação, você pode ir para um capítulo desse. Capítulo 1, ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Capítulo 2, ação direta de inconstitucionalidade. Capítulo 2, ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Capítulo 2A, ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Ação, e capítulo 3, ação declaratória de constitucionalidade. O rito, você vê aí, tá certo? Agora, aqui, depois do artigo 22, a partir do artigo 22, nós vamos trabalhar com outras coisas que são comuns às 3 ações. Isso que nós estamos vendo neste capítulo são situações que você aplica em cada uma das 3. Agora, como aplica-se em cada uma das 3, lógico que há situações que é diferente de uma e outra, não diferente por mudar o rito, diferente com relação ao efeito. Por exemplo, essa questão de modulação de efeito, o legislador prevê quando há declaração de inconstitucionalidade. O artigo 27 é bem claro. Não não há quando há declaração de constitucionalidade. Aqui é efeito da decisão. Por quê? Porque é aquilo que eu falei é que quando se declara a constitucionalidade, não está se modificando nada. Está se apenas confirmando a situação jurídica que já vinha perdurando. Agora, quando declara-se a inconstitucionalidade, eu estou modificando, eu estou tirando a norma do mundo jurídico, essa norma não pode ser mais aplicada. Logicamente que eu estou alterando o mundo jurídico e os efeitos que essa norma produziu no mundo jurídico, certo? Quanto a efeitos. Muito bem. Então, aqui no artigo 27, esses efeitos são muito relevantes por essas circunstâncias. Tá? Então, como eu estava dizendo, veja uma lei que é declarada 5, 10, 15, 20, 30 anos depois de a sua inconstitucionalidade. Ora, esses 10, 20, 30 anos, a lei era considerada como constitucional, tinha que ser aplicada da forma como ela estava disciplinando aquela matéria, aquele assunto, aquele tema, ela estava sendo aplicada absolutamente, de forma absolutamente normal. Não podia deixar de estar aplicando. 20 anos depois, ela é modificada. O que aconteceu? Esses 20 anos, ela passou produzindo efeitos. O que é que o Supremo faz ao fixar uma declaração de inconstitucionalidade com efeitos
proativo, com efeitos para o futuro, 2 anos, ele apenas prorroga o tempo da inconstitucionalidade, para se dizer que a norma, a partir daquele momento, ela é retirada do mundo jurídico. Eu podia ter retirado agora, certo? Eu estou julgando agora, tudo bem. O legislador permite isso. Poderia ser com efeito retroativo. O efeito retroativo seria ex tunc, mas pode ser futuro. Agora, quando um detalhe aqui importante, quando o Supremo silencia, basta ele silenciar, o efeito da declaração de inconstitucionalidade é ex tunc. Ah, professor, então, e aí as relações jurídicas todas que foram constituídas nos 20 anos de vigência dessa lei? Nessa declaração de inconstitucionalidade com efeito ex tunc está implícito, o Supremo já disse isso milhões de vezes, para não dizer repetida, milhões de algumas vezes de repetida, né? Já disse inúmeras e infinitas vezes. Aí os efeitos produzidos, os atos constituídos, os efeitos produzidos e o que a lei produziu no período que ela passou em vigência e eficácia são válidos, certo? Então, se o Supremo está prorrogando mais 2 anos, continuam os efeitos do jeito que estão hoje, se produzindo da mesma forma, até a data X. Agora só que eu já tenho uma data X que a lei vai sair do mundo jurídico. A partir depois dessa data, você não vai poder mais realizar nenhum ato jurídico com relação a esses efeitos. Por exemplo, o Supremo já declarou uma vez inconstitucional a criação de municípios. Num determinado momento histórico que estava criando municípios sem determinados requisitos de uma lei que não estava preenchendo os requisitos legais e foi considerado inconstitucional. Mas quando foi declarado inconstitucional, já tinha sido constituído, já tinha sido criado dezenas ou centenas de municípios pelo Brasil. Imagina aí. O que o Supremo fez? Tirar essa norma jurídica do mundo jurídico. Efeito ex tunc, vamos admitir, efeito ex tunc. Efeito ex tunc, certo? Efeito ex tunc, e esses municípios não poderiam mais subsistir. Então, no outro dia, o município ia se acabar. O que fez o Supremo? O Supremo disse, não, aqui é o seguinte, aí ele limitou o objeto, efeito ex nunc, não pode mais criar município a partir de hoje, quer dizer, esses que estão criados já vão ficar válidos, e para validar esses municípios também, vai ter que modificar a lei e poder criar mais municípios, vai ter que modificar a lei para adaptar com esses requisitos que o Supremo reconheceu que não estavam presentes. Fizerem isso daqui para lá, tudo bem. Se não fizerem, a gente declara a lei com eficácia ex tunc, acabam os municípios criados e não pode mais criar nenhum município. Aí deu 2 anos de prazo, foi muito interessante. Quando já estava com 1 ano, começou-se a falar, olha, e a lei, os municípios criados, e os prefeitos ficando apavorados, né? E o povo também, município criado. 6 meses não regulava. Quando foi faltando assim 60 dias, 90, veio uma emenda constitucional, de forma imediata, no instante aprovaram, 2, 3 meses, porque os prefeitos pressionaram tanto, e logicamente deputados, senadores, mas vocês vejam, um negócio que era do interesse deles, quase que alcançava-se o prazo e eles não modulavam, não atendia a modulação dos efeitos. E o Supremo disse, não, vou prorrogar essa modulação, vai se fazer, declarar inválido. Aí, quando eles viram que o Supremo não estava cedendo, aí foi regulamentar a matéria e os municípios já criados ficaram válidos, não se criou mais naquele período que a lei foi declarada inconstitucional até haver atendimento à modulação, e os novos municípios agora poderiam ser criados, entenderam?
Então, vejo que isso já aconteceu e acontece com certa frequência nos julgamentos. Inclusive, tem alguns ministros, Marco Aurélio, por exemplo, é muito resistente a fixar a questão de modulação. Ele só vê a leitura da inconstitucionalidade apenas sob a perspectiva do efeito ex tunc, mas também ele é isolado lá. E aí sempre se nega a modular efeitos. Mas os outros 10 ministros, bom, tem um novo aí agora que não se pronunciou ainda sobre essa matéria, não sei como é que ele vai se pronunciar, quando se pronunciar, e se sabe, dependendo de quando vai ser o interesse, né, de quem vai ser o interesse para modular ou não modular, ele vai modular de acordo com esse interesse. Então, infelizmente, no Supremo nós temos dessas coisas também, temos essas situações. É lamentável, mas existe. Então, esse artigo 27 tem todas essas consequências. Aí isso é quando é declarada a inconstitucionalidade, repito, quando se declara a constitucionalidade, os efeitos não têm modulação de efeitos. Certo? Bom, no artigo 28 diz a questão da publicação após o trânsito em julgado. Se for após o trânsito em julgado, com o trânsito em julgado, os efeitos do artigo 27 já devem se produzir, tá certo? Agora, o parágrafo único do artigo 28, esse é um parágrafo rico em informação. Diz esse parágrafo seguinte, que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Nossa! Esse parágrafo, você veja, um parágrafo da lei, cuida das espécies de declaração de inconstitucionalidade, cuida dos efeitos quanto aos destinatários e cuida da vinculação dos efeitos quanto aos órgãos públicos. Olha que quanto assunto importante e relevante está, ou quantos assuntos estão dentro de um parágrafo de artigo da lei. Isso é de uma importância extraordinária. E vamos começar aqui por onde? Vamos começar com as espécies de declaração de inconstitucionalidade. Minha gente, vamos ter cuidado aqui agora com as expressões. Há um preciosismo aqui no que eu vou falar. Eu vou falar de uma forma que vocês compreendam. Nem todos os autores trabalham com essa linguagem, mas paciência. Mas o autor que trabalhar com outra linguagem, vocês procuram identificar a linguagem que ele está utilizando para uma coisa ou outra que eu vou falar aqui. Uma coisa é eu dizer que existe no sistema jurídico brasileiro tantos instrumentos de controle de constitucionalidade. E nós já vamos vendo aí que existe 4, são 5 instrumentos de controle de constitucionalidade concentrados no Brasil. Primeiro, representação de inconstitucionalidade por ato da União em intervenção nos estados. Segundo, ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Terceiro, ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Quarto, ação declaratória de constitucionalidade. Quinto, arguição de descumprimento de preceito fundamental que nós vamos estudar na outra lei. Certo? Muito bem. Isso é uma coisa. E se fixem nessa coisa. Essa coisa é o quê? Aí eu digo, quais os tipos de instrumento eu vou utilizar a linguagem correta para vocês não se equivocarem. Quais os tipos de instrumentos de controle de constitucionais existentes no Brasil e seus objetos? Essa é uma parte da questão da prova, que a gente vem estudando, cada um aqui eu venho fazendo o máximo possível de esforço
para identificar esses objetos. Porque vocês, é impressionante como vocês fogem das questões. A prova de vocês, da turma da manhã, já está daqui para quarta-feira do março, se Deus quiser, eu termino de aqui para amanhã, sei lá, de corrigir. Está muito, muito diferente da primeira. Graças a Deus, agora melhorou 100%, eu acredito. As provas melhoraram 100%. Mas continuam aqueles vícios bem menor, mas continua, quer dizer, ninguém olha, né, escuta o que eu falo. Se escuta, não segue, segue o que quer e o que vem na cabeça e acabou. Isso é muito ruim para quem trabalha com direito, viu, minha gente? Porque aquela história, o direito não é o que a gente quer, é o que a lei quer, o que a regra quer. E tem umas coisas que, mesmo que não tenha direito, não esteja previsto, mas são daquela forma. Não dá para você modificar é, ao seu talento, à sua vontade. Ora, se pede numa prova que fale sobre tal assunto, você tem que falar sobre aquele assunto só. Se você falar sobre outro assunto, é zero na questão. Não tem erro, é assim, em todo canto, em todo concurso, de qualquer lugar, de qualquer concurso. Mas vocês, numa prova aqui que estão treinando e precisam tirar isso da cabeça, eu digo, repito, mas vocês ainda teve provas que falaram sobre sujeitos do processo tal. Aí muita gente foram para as aulas que eu assisti, mas não pegaram as aulas e do jeito que eu falei lá na aula, colocou. Não é, presta atenção, não é que não é para colocar. Eu disse que colocasse, até se quisesse mencionar, mencionasse, não quisesse mencionar. Mas eu disse que colocasse aquilo que é objeto da questão. Eu disse que colocasse o que eu estava perguntando. Agora, aí você chega e pega a gravação e vai copiando. Aí eu falo sobre o artigo tal, sobre o artigo qual, não tem nada a ver com o objeto, sobre sujeito, sobre competência, sobre ação de, é, cautelar no processo. Eu não pedi nada disso, mas você saiu falando. Quer dizer, o que eu disse que não falasse de outra coisa, uma dezena de pessoas parece até que eu não disse, ou sei lá, ou quer, insiste em fazer ao seu talante. Bom, esses são os que saíram com nota baixa, saíram com nota. E aquela história de escrever 8 páginas, escreve 5 páginas, 6 de assunto fora do tema. Se escrevesse 8 páginas, 6 ou 8 páginas sobre o tema, ainda tira uma nota boa, que teve gente que tirou. Mas quando você foge, fica falando de outro assunto, sem ser nada a ver com a prova, e não podia deixar de falar nessas minhas provas. Vocês não podem, não. Olha, se fosse um professor rigoroso, colocava zero nessas provas que fogem do assunto. Era para vocês se tocarem. Parece que só vai se for assim. Eu estou aproveitando, mas eu não sei até um dia que eu vou achar que isso está sendo uma boa lição. Eu chamo atenção, eu digo, vocês não estão nem aí. Vocês que eu digo são aqueles que, logicamente, fugiram bastante. Muita gente fugiu, tá? Do assunto. Se eu colocasse zero, mas professor, eu respondi aí um bocado de coisa. Respondeu. Fora da questão. Aí eu fico catando dentro da questão onde é que vocês falaram alguma coisa sobre aquilo. De besta, de maluco, de um professor irresponsável. Aí coloco, aproveito alguma coisa e coloco lá uma nota, certo? Aí escreve 30 páginas. Quando eu vejo uma de 30 páginas, eu digo, já sei. 30 páginas. Aí falou 10 de legitimidade, competência, não sei o que lá. 10 páginas já foi aí sobre um tema que não tem nada a ver, um tema. Aí mais 10 páginas, 5 páginas, de outros temas que não tem nada a ver. Aí escreve 30 páginas, escreve 40, 50. Agora não adianta não, pode escrever 100, eu leio e sei.
onde é que botou e tirou, e não botou, ou tirou, ou não fez. Entendeu? O problema é que vocês acham que eu não vou ler, certo? É, eu só digo a vocês o seguinte: eu sei tudo que vocês escrevem, cada prova, certo? E o que deixa de escrever e o que foge do assunto. Eu sei de tudo. Melhorou bastante. Não vou aqui agora, quer dizer, me dá até mais prazer em fazer a leitura, correção das provas, porque estou lendo aquilo que eu falei, estou lendo aquilo que tem sentido. A maioria, 80% foi assim, tá certo? Talvez aí 80%, 70%, 80% foi nesse sentido, certo? Mas já teve aí os 20%, 30% aí que, felizmente, fica divagando sobre o que eu não, nem falei, nem pedi na prova. Nada, nada. Não falei em termos de ter recomendado que colocasse na prova. Nem pedi na questão. Só mais essa observação que já está justificada aí, porque é que tem provas que não tem as notas são baixas. Já sabe aí mais ou menos por que é. Bom, então, olha, eu estava falando, não confundir o que é instrumento de controle de constitucionalidade, ou ações de controle de constitucionalidade, ou tutela de controle de constitucionalidade, que são espécies de ações, com as espécies de declaração de inconstitucionalidade, que é diferente aqui, esse parágrafo 1 do artigo 28. Os instrumentos com seus objetos é de você explicar cada uma dessas espécies de controle de constitucionalidade concentrado que eu falei. Seu objeto, falei cada um. Isso é instrumento de controle de constitucionalidade, isso é tutela de controle de constitucionalidade. Agora, outra coisa vai ser, na mesma questão, vai ter uma pergunta. Fale também sobre as espécies de declaração de inconstitucionalidade. Essas espécies de declaração de inconstitucionalidade, elas estão aqui no parágrafo único que eu vou explicar agora, para que você tenha total e absoluto conhecimento. Os instrumentos com os seus objetos, e está em cada uma das espécies de ação de declaração de inconstitucionalidade. A modulação dos efeitos, quanto ao tempo, quanto aos destinatários e quanto ao objeto. Está no artigo 27 e parte do parágrafo 1 do artigo 28. Certo? É um defeito também na prova. É engraçado falar de objeto de uma ação, as ações que nós indicamos, todas têm os objetos, eu mencionando artigo por artigo, dizendo, explicando qual era. Um bocado de gente fica falando ali, divagando sobre o objeto, querendo alcançar uma nuvem com as mãos, mas não se debruça sobre o texto legal para ir mostrar onde é que estão esses objetos na lei. Eu já ponho a lei para facilitar. Imagine se eu não trabalhasse com o texto da lei. Como é que vocês vão trabalhar depois na prática? Se alguém for ser juiz, promotor, procurador, advogado, o que danado vocês forem? Assessor. Por isso que assim, as decisões hoje dos tribunais estão sendo desastrosas, como estão sendo. Aliás, eu enviei um artigo para vocês de ontem para hoje, eu acho que está aí no grupo, né, Twitter? Esse artigo está aí no grupo aí. Tá, professor, você colocou lá também. Coloquei lá, né? Então, nos dois grupos, eu acho. Esse artigo é a proposta. Logicamente que é um artigozinho de jornal, só dá para tratar uma coisa. Eu teria 20 situações para exemplificar ali. Tem 2 ou 3 situações só para mostrar exatamente a jurisprudência do STJ, dos tribunais, e eu provo com as situações concretas que tenho em mãos, e sei, e olhando para os julgados que são publicados em todo canto, e reclamação que tem de advogado diariamente, e nas lives que se assiste sobre o processo, tudo dizendo a mesma coisa. Foge totalmente do assunto que se está enfrentando,
fala de outro assunto, de outro tema, não invoca dispositivo legal, diz o que vem na cabeça das coisas mais estapafúrdias possíveis e nega-se, sem justificativa, o próprio direito vigente. Minha gente. Isso não é um defeito da justiça, não. Isso é um defeito daqui. Eu vejo nas provas. Lógico, se vocês forem ler o livro O Poder do Juiz, de um autor paulista, que eu esqueço sempre o nome, mas se vocês forem ler esse livro, ele diz: o problema do judiciário é o problema que vem da base. A base não sabe. Agora, quando pega um professor, eu luto. Eu sei que vocês estão nesse patamar. Eu luto para tirar vocês desse mau caminho e vocês não aceitam o que eu digo. Eu sei lá, já estão tão viciados, sei lá. Sei. Ou não querem mesmo nada com nada, eu não sei. Eu só sei é que está errado, minha gente, isso. Está errado. Isso vai ser um reflexo disso que está acontecendo. Então, quando eu escrevo um artigo desse aí, isso é jurisprudência de assessor. E vocês vão ser, no mínimo, assessores. Se não já forem. Talvez alguns já sejam. Entendeu? São estagiários é assessor e vai fazer também. E seguem isso. Pelo amor de Deus, isso é um desastre. Aqui é uma prova, é uma nota, é você só quem tem prejuízo. Lá é a sociedade, o reflexo. Olha, o judiciário teve 40% agora na última pesquisa, de rejeição. Eu acho que está tendo ainda uma rejeição baixíssima. Era para ser pelo menos 90% de rejeição ao judiciário. Porque se o povo soubesse como é que o judiciário está decidindo, eles ficam jogando a culpa no advogado. O pobre do jurisdicionado, quem leva a culpa é o advogado. Aí eu procurando advogado, eu perdi a ação porque o advogado não se interessou, o tribunal decidiu, diz ele que o tribunal decidiu outra coisa. Pois é. O advogado é quem leva a bordoada. Se ele soubesse que estivesse acompanhando e seguisse o que o advogado diz, ou ele entendesse e o advogado mostrasse, eu acho que o percentual do judiciário, de 80%, ainda era muito alto. 80% de aceitação para o judiciário, de negação, ainda acho muito alto, baixo. Porque, minha gente, é um desastre. É um desastre. Impressionante como as coisas estão se dando de uma forma estapafúrdia. Esse artigo aí não reflete 1% do que é na prática. Alguns amigos, colegas, tudo. Barros, e sobre tal assunto? Eu digo, eu sei, mas era um artigo de jornal. Eu não podia dizer tudo. Eu dei alguns exemplos de forma mais ou menos genérica para ver se. Mas é assim, pessoal, homem, tal coisa, o tribunal está rejeitando a lei expressa e dizer isso. Eu sei, eu já enfrentei essa matéria, é desse jeito mesmo. E você vai e fala com alguém lá, um desembargador, um juiz, um ministro, o que for, parece até que ele, mesmo que você tenha falado com essa parede, eles não estão nem aí, o julgamento vem do mesmo jeito, ou seja, eu não sei se você fala e quem não faz é ele, ou ele não conversa com o assessor, sei lá, alguma coisa acontece. Eu sei que há uma dissociação total entre o que você requer, o que às vezes conversa, explica, que nem precisava, é verdade, mas mesmo explicando, vai ser totalmente diferente, dissociado. Por quê? Porque deve ter um assessor fazendo lá e você não conversou com o assessor, e também, se não conversou com o assessor, sei lá, o assessor tem lá as convicções dele, a gente conversa com os assessores, ele diz assim, a jurisprudência que está se formando, e nós já formamos aqui, a jurisprudência que nós já formamos aqui, eles se traem pelas próprias conversas que tem, não é? A jurisprudência que a gente está formando aqui, a jurisprudência que a gente está formando. Imagina aí, né?
É brincadeira. E vocês aí, uns talvez já são estagiários, vão ser estagiários, vão ser assessores e vão fazer isso. E eu estou dizendo, pelo amor de Deus, olha, lá fora, você não está fazendo mal só a você, não. Aliás, não é você que está sendo sequer, porque quem está assinando as coisas não é você. Então, você não está nem na linha de mira. É, porque você está fazendo e outra que está assinando lá. Só que tem um detalhe: é um desastre. Se você fizesse bem, o judiciário ia bem. Então, são essas coisas, viu, minha gente? É bom a gente botar alguma coisa aí na cabeça, pelo amor de Deus. Bom, então, como eu disse, uma coisa é instrumento ou ações ou tutelas jurisdicionais de constitucionalidade. Outra coisa são espécies de declaração de inconstitucionalidade. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade inclusive a interpretação conforme a Constituição, e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Bom, já li esse dispositivo 2 vezes, porque ele tem tanta informação que é preciso vocês fixarem bem. Aqui nós temos as espécies de declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Elas são, conforme está dizendo aqui, elas são inconstitucionalidade conforme a Constituição, são declarações parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto. Se tem uma declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, é porque tem uma declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto. Se tem uma declaração parcial de inconstitucionalidade, é porque tem uma declaração total de inconstitucionalidade. Então, quantas espécies de declarações de inconstitucionalidade existem no sistema jurídico brasileiro? Pergunta essa. Quantas espécies de declaração de inconstitucionalidade existem no sistema jurídico brasileiro? Isso eu estou dizendo, respondendo, vocês vão saber o que é que eu quero que vocês digam, o que eu vou explicar com relação a cada uma delas. Vocês vão ter que colocar na prova. Quantas são e como se caracteriza, como é que eu identifico cada uma delas. E eu vou explicar. Então, pelo enunciado do parágrafo 1 do artigo 28, nós temos 4 espécies de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Nós temos a declaração de inconstitucionalidade total, nós temos a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto, temos a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto e temos a declaração de inconstitucionalidade ou interpretação conforme a Constituição. Certo? Muito bem, pronto. 4 espécies de declaração de inconstitucionalidade, parágrafo 1 do artigo 28 da Lei 9868. Ok? Ok. Agora, o que significa cada uma delas? A declaração de inconstitucionalidade, vamos começar pela total, né? A declaração de inconstitucionalidade total é quando você pede a declaração de inconstitucionalidade de um texto integral da lei. Essas declarações de inconstitucionalidade total do texto integral da lei, elas sempre são pedidas em razão de vícios formais. Vícios formais são vícios de processo legislativo. A lei não passou em uma determinada casa do Congresso, foi modificada numa casa do Congresso e não voltou para outra, como determina a lei, o regimento e a Constituição. São hipóteses, assim, às vezes, que acontecem, né? Que são alegadas, né? E, às vezes, são por declaração, a pé da declaração total da lei. A inconstitucionalidade material, sob o aspecto de que aquele assunto, aquela matéria, não deveria ser tratado, por exemplo, uma lei que trate sobre questão... Pronto, a lei que tratou sobre a questão das pesquisas através de órgãos humanos e sobre
como é mais algumas outros temas, me lembre aí, outros temas que já foram tratados no sistema jurídico brasileiro, de leis que foram já consideradas até constitucionais, embora tenha se alegado a inconstitucionalidade total material. Lei de tratamento por... Como é, meu Deus do céu? Diga aí, lei de imprensa está em... Lei de imprensa já foi declarada inconstitucional, né? Total, foi. Pesquisa de células-tronco. A lei de imprensa já foi declarada inconstitucional. Pois é uma lei total. Essa é a declaração de inconstitucionalidade total. A de células-tronco foi pedida também de forma material, mas por não ter... a matéria não deveria ser tratada por lei, não deveria ser disciplinada daquela forma, e é material, certo? A lei de imprensa, por não ter sido recepcionada, né? Por não ter sido recepcionada. Então, ela teria que ser declarada incompatível com a Constituição, né? A lei de imprensa, que agora está em jogo a matéria com relação à lei de segurança nacional, né? Que é da época também dos atos de exceção, e é uma lei que foi elaborada de acordo com os atos de exceção, e não de acordo com a Constituição de 67, 68, nem 69, aliás. Mas é lógico que com base nos atos institucionais. Então, será que ela deve ser recepcionada pela Constituição e foi recepcionada? E olha aí, nós temos 32 anos, 33 da Constituição vai fazer. E ainda temos esse problema, porque ainda não foi regulamentado, precisa de ser regulamentado através de uma lei, de um Estado democrático de direito, na defesa do Estado democrático de direito e tal. E até agora não foi regulamentado, tá vendo? Já tem outros projetos, já houve comissões, já trabalharam isso, e até agora não foi regulamentado, aí fica uma lei de segurança nacional da época da ditadura, sendo ainda utilizada como estando em vigor e como tendo sido recepcionada pela Constituição, certo? Então, nesses casos, nós temos o quê? A declaração de inconstitucionalidade total. O texto total é retirado do mundo do direito, do mundo jurídico, da eficácia da norma, do direito, a lei inteira, certo? Muito bem. Agora, uma declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto. Aí é quando é declarada a inconstitucionalidade de um artigo inteiro, mas às vezes não é só do artigo, é de um parágrafo inteiro, ou de um inciso inteiro, certo? E aí é declarada a inconstitucionalidade parcial, porque está sendo de determinados dispositivos da lei. Mesmo que seja 10, 15 dispositivos da mesma lei, é parcial. Com retirada de texto, porque eu estou pedindo a declaração de inconstitucionalidade total do artigo tal, ou do parágrafo tal, ou do inciso tal. Pode ser de um parágrafo, inciso, ou artigo, certo? Ou a linha inteira. Se eu peço que seja retirado do texto aquele artigo, aquele parágrafo, ou aquele inciso, ou aquela linha, todo é declaração de inconstitucionalidade parcial com retirada do texto, ok? Agora, quando é que se trata, então, professor, de uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem retirada do texto? Aí é o seguinte, é quando eu peço a declaração de inconstitucionalidade de um determinado trecho de um artigo, de um parágrafo, de um inciso, e que aquele artigo, parágrafo, inciso, eles não vão ser declarados totalmente. O que vão ser declarados são determinadas expressões dentro dele, ou determinadas trechos. O artigo, o inciso continua, e continua com vigência e eficácia naquilo que ficou. Isso é muito comum, por exemplo, em casos, às vezes, porque às vezes o parlamento, como tem dificuldade de aprovar determinadas coisas,
eles aprovam para poder obter o quórum necessário de aprovação de uma lei. Isso é uma técnica legislativa, de política legislativa, que é utilizada para poder ser aprovada muita coisa. Repare que muitas vezes a lei tem salvo se ressalvada a hipótese, com exceção de, inclusive tal coisa, aquilo ali aí bota-se o artigo está redigido. Aí se disser, não, mas bota aí tal coisa, mas eu preciso que o partido tal só aprova se tiver uma ressalva, se tiver um inclusive, se tiver um exceto. Aí eles pegam, pum, põe uma vírgula e bota lá. Então tá certo, a gente põe. Eles sabendo que é inconstitucional aquilo, mas joga que é para poder ver se aprova o texto da lei. E depois vai-se para os tribunais. Tem muitas leis que são aprovadas sabidamente que é inconstitucional. O Congresso sabe demais. Mas precisa ser aprovado e faz isso. Aí vai declara-se a inconstitucionalidade daquela exceção, daquela inclusão daquela parte. Foi incluído, não, eu só aprovo se for incluído também tal situação. Aí inclui a situação, mas aí vai depois o Supremo, ou os tribunais, declarar a inconstitucionalidade de uma parte, de um trecho, de uma palavra, de uma expressão, mas o artigo, inciso, parágrafo, a linha, tudo continua do mesmo jeito. Então, isso é declaração de inconstitucionalidade parcial, sem retirada do texto. Repara que não saiu nada do texto. Tá? O texto de lei, os textos ficaram com logicamente, a redução daquilo que foi reconhecido inconstitucional, certo? Então, essas três declarações de inconstitucionalidade: total, parcial com retirada do texto, parcial sem retirada do texto, e vem a quarta hipótese de declaração de inconstitucionalidade, que é a interpretação conforme a Constituição. Como é a interpretação conforme a Constituição? A interpretação conforme a Constituição, ela não mexe no dispositivo em termos de tirar expressões, de retirar inciso, parágrafo. Não. A interpretação conforme, ela é conduzida a uma leitura. O dispositivo é escrito de uma forma, mas o Supremo lê outra forma, tem outra leitura sobre aquele dispositivo. E a leitura que fica sendo validada para o dispositivo é aquela leitura que o Supremo faz, e não aquela que está escrita. Então, às vezes, os signos traduzem sentidos que, às vezes, levam à inconstitucionalidade, certo? Interpretação conforme é muito comum essa situação. E aí é preciso que o Supremo faça uma leitura. Eu estou falando aqui Supremo porque nós estamos no controle de constitucionalidade concentrado. No difuso é a mesma coisa também. Essas declarações de inconstitucionalidade se dão em qualquer forma de controle. Mas nós estamos falando aqui no concentrado porque é o controle que nós estamos trabalhando, tá certo? Bom, por exemplo, professor, se você pegar aí o artigo 38, eu acho, da lei 6.830, que é a lei de execução fiscal, lá nesse artigo tem nessa lei tem um dispositivo, que é o artigo 38, acho que eu falei, que diz o seguinte, que para você ajuizar uma ação, você pode ajuizar para discutir a matéria de uma execução fiscal, pode ajuizar mandado de segurança, pode ajuizar ação declaratória e ação de repetição de indébito ou ação de desconstituição do crédito tributário. Para esta ação, é preciso que você ajuize com o depósito do valor que está sendo cobrado pela Fazenda. Sem esse depósito, você não pode ajuizar a ação. Isso é em 1980, essa lei é de 80, a Constituição anterior ainda, certo? Mas mesmo na Constituição anterior, o Supremo considerou esse artigo inconstitucional conforme alegou-se a inconstitucionalidade total. Olha, total, parcial com retirada de texto. Alegou-se a retirada do texto do artigo 38 dessa lei. Mas o Supremo, quando fez a interpretação do dispositivo, disse, não, vai ser o seguinte, a leitura, a questão aqui pode ser resolvida numa interpretação conforme.
uma interpretação conforme. Porque é o seguinte, minha gente, um detalhe. O Supremo, os órgãos jurisdicionais, procuram preservar o máximo possível a interpretação conforme. É interessante porque ela é uma interpretação que procura preservar o texto constitucional, apenas dando o sentido que agora, na leitura que foi feita pelo tribunal, é o sentido que deve ser seguido, a orientação que deve ser seguida, é a leitura que deve ser feita, certo? E aí o Supremo foi disse, não é o caso de se retirar esse artigo do texto da lei. Basta se fazer uma leitura aqui conforme a Constituição. O que é que está dizendo o dispositivo? Que para você ajuizar uma ação desconstitutiva do crédito tributário, é preciso que você faça o quê? Exatamente o depósito do valor devido. E se não fizer, não pode entrar com a ação. Isso é um absurdo. Aí é absurdo, realmente. Então, vamos fazer a leitura da seguinte forma. É o seguinte. Se você quiser fazer o depósito e tiver condições, porque o grande problema é que muita gente, às vezes, até quer fazer o depósito mesmo, mas 99% ou não quer ou não tem condições de fazer. Aí ficaria com a inviabilidade de discutir o seu direito. Olha que coisa absurda. Aí ele disse, não, aqui é o seguinte, tem que fazer uma interpretação conforme. Como é uma interpretação conforme? Se você dispuser e quiser fazer o depósito, aí você só vai oferecer ao juiz o depósito e dizer que vai ajuizar a ação de desconstituição com o depósito. Se você não quiser, diz que não tem condições, ou que não quer fazer o depósito, pode dizer que não quer mesmo. E isso não impede o juiz de deixar de conhecer. Então, o dispositivo, quando você deixa de fazer o depósito, ele deixa de ter essa leitura. Essa leitura só se presta a você em seu benefício, se você quiser, se você escolher, optar por ajuizar a ação sem necessidade de depósito. Se você quiser com o depósito, você ajuiza. Pronto, aí você está fazendo de acordo com o texto da lei. Então, não é questão de retirada nem parcial, porque se você ajuizar a ação e quiser fazer o depósito, escolher esse caminho e fizer o depósito, você está atendendo o que está disposto na lei. Ninguém pode proibir isso de você fazer. A lei, nesse ponto, está sendo desfavorável a você. Agora, se você não quer ou não pode, aí não. Aí o judiciário não pode deixar de conhecer uma demanda porque você não fez o depósito do valor total. Então, eu acho esse artigo assim o mais indicado artigo. Tem centenas de artigos de lei de situações em que o Supremo quase toda semana declara inconstitucionalidade conforme, né? E aí, muitas das vezes também, ele declara, porque tem ministro como Marco Aurélio, faz até gozações. Qual é a diferença entre a declaração de inconstitucionalidade conforme e a declaração de inconstitucionalidade parcial sem retirada de texto? Ele diz que não existe nenhuma diferença. Eu acho que existe. Você veja o seguinte, nesse exemplo que eu mencionei, quando eu digo retirada do texto, em nenhuma oportunidade a expressão pode ser utilizada. Aí é parcial com retirada do texto. Quando eu digo conforme, a expressão, aí, por exemplo, com o depósito, em determinadas ocasiões, se é da escolha da pessoa ajuizar a ação fazendo o depósito, está sendo atendido o texto. Quando ele não quer ou não pode, aí é que muda a leitura. Então, veja que eu consigo, dependendo da situação concreta, nesses exemplos aí, eu consigo distinguir uma interpretação com retirada parcial, ou sem retirada, aliás, parcial do texto, de uma interpretação conforme. Tá certo aí, minha gente? Então, olha, nós temos aí 4 espécies de declaração de inconstitucionalidade. E aí depois tem essa declaração de inconstitucionalidade, qualquer que seja ela terá eficácia, efeitos com relação a quem? A todos
todos são destinatários da norma, porque é uma norma jurídica, a todos é destinada a norma jurídica. E o efeito é o quê? Vinculante, vincula o poder judiciário, administração pública federal, estadual e municipal. Nem o judiciário, nem a administração pública podem aplicar essa norma, certo? Ou seja, a norma é retirada do mundo da eficácia. Todos, inclusive os órgãos públicos, judiciais e administrativos, federais, estaduais e municipais, ficam vinculados a ter que seguir essa orientação. Então, minha gente, são essas as informações, assim, com a brevidade que a matéria comporta, o tempo comporta, e com a extensão, ou a extensão no máximo que o tempo comporta, para a gente ter ideias e colocar isso na prova, que é para poder a gente ir fixando melhor e trabalhando essa situação de forma a se assenhorear. Por que é que eu quero na prova? Eu quero isso na prova. Para vocês voltarem a estudar na hora da prova, aí, na hora de fazer o trabalho, a fim de que possam exatamente distinguir, fazer essa diferença bem direitinho, do jeito que eu estou falando aqui, tá certo? Então, isso vai ser objeto da prova, certo? Então, a prova, se não sexta-feira, sexta ou segunda, eu estou passando a prova, porque está imprensado. Talvez eu tenha que passar sexta-feira, né? Nós temos aí agora só a lei 9882, né? Que é a da arguição do descumprimento do preceito fundamental, e aí termina a matéria da prova. Aí depois tem 2 ou 3 aulas, que é o que eu vou, o tempo durante a semana que vocês estão fazendo a prova, que eu vou trabalhar com relação a alguns temas que tem aí, importante eu dar algumas ideias sobre eles, tá certo? Bom, aí essa lei aqui encerra o artigo 29 e artigo 30, eles cuidam de questão de controle, de declaração de inconstitucionalidade no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Isso já foi modificado atualmente pelo Código, não tem mais essa situação aqui, e aí esses 2 artigos estão praticamente sem eficácia, e aí, se vocês forem advogar na Justiça Federal do Distrito Federal, na Justiça do Distrito Federal, e vocês podem, logicamente, trabalhar esses dispositivos. Eu não me interesso muito a dar, e para efeito de concurso, aí vocês verifiquem aí só a análise dos dispositivos, que são análises que estão mais ou menos sobre a situação no Código de Processo Civil e da ação direta de inconstitucionalidade lá no âmbito do Distrito Federal, que são as mesmas declarações de inconstitucionalidade que existe a possibilidade na Justiça Estadual. Ok? Bom, minha gente, vamos encerrar por aqui hoje. Hoje é segunda, né? Então, sexta-feira, se Deus quiser, a gente está vendo a lei 9882, que dá para ver muito como normalmente na aula de sexta-feira, certo? Porque trabalha com só uma espécie de ação. Tem quase todos os temas que nós trabalhamos aí, logicamente, como tem quase todos os temas, nós vamos trabalhar somente aqueles temas que dizem respeito às ações específicas da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é os tipos de arguição e o objeto dessa ação. São os 2 temas mais importantes e relevantes, além da questão relativa a liminar, ou a tutela cautelar, ou a tutela de urgência, aliás, ou a medida cautelar nesta espécie de ação, ok? Então, para vocês todos, um bom dia, uma boa semana de trabalho e estudo, ok? Aqui para quarta-feira, eu sei que na próxima aula, se Deus quiser, eu já tenho corrigido todos os trabalhos, e a gente já tem, logicamente, publicado, vocês já estão com as notas, ok? Então, até mais, se Deus quiser, até a próxima sexta-feira, né? Tá bom? Bom dia, professor. Bom dia, até mais. Felicidade para vocês todos.